qual é o propósito dessas pessoas? O propósito dessas pessoas é muito simples, é usar da imagem dos críticos, porque eles não conseguem fazer um bom trabalho por eles mesmos. Eles não conseguem. Por exemplo, se eu fosse um carnal pró-CCB, sabe o que eu faria? Eu pegaria, por exemplo, testemunhos, que aquilo que o Paulo CCBC Reforma coloca lá, por exemplo, eu faria mais ou menos alguma coisa similar ali. Eu colocaria, não testemunho falso, quer dizer, o Paulo coloca muita pregação falsa, né? Inclusive, esses vagabundos aqui, ó, eles veem o Paulo colocando falsa profecia lá, o Paulo colocando, por exemplo, recentemente o Paulo colocou aqui, ó, quer ver? Presta atenção aqui, ó. O Paulo colocou isso aqui, ó. Eu não vi nenhum deles criticar o Paulo. Eu não vi. O Paulo foi lá e colocou isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês querem ver? Aqui, ó. Olha o que o Paulo colocou lá no canal dele recentemente. Ele colocou isso aqui, ó. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Ele colocou a foto da Patrícia Bravanel com 2 sequestradores. Aí, lá no título aqui, ó, olha o que está escrito no título. Eu vou ler para vocês, ó. Deus falou com a empresária Patrícia Bravanel na CCB sobre seu sequestro. Quando ele abriu o vídeo, aqui ele está afirmando, tá, gente? Aqui ele está afirmando que Deus falou com ela na CCB. Ele está afirmando. Quando ele abriu o vídeo, sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim, gente, eu vou trazer um áudio aqui de inteligência artificial, eu não sei se é verdade ou mentira, vocês que vão falar aí, se vocês sabem de alguma coisa. Eu vou colocar aqui e vocês vão me responder se é verdade ou mentira, se tá certo ou errado. Será que Deus falou com ela mesmo na CCB, gente? Só que aqui ele tá afirmando. Só que eu não vejo nenhum desses vagabundos abrirem uma live e falar assim, olha, eu tô repudiando o Paulo CCBC Reforma. Eu estou repudiando. Porque o que ele tá fazendo, ele tá sujando a imagem da congregação mais do que os críticos. Mais do que os críticos. Esse rapaz, ele tá sujando a imagem. Inclusive, ele tá sujando até a imagem nossa aqui, ó, de defensores da CCB. Certo? É para vocês verem os elementos, gente. É esse nível de elemento que a gente está lidando aqui na internet. É esse nível aí, ó, de pessoas. Essas pessoas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas pessoas estão doentes. A gente precisa ter muita paciência com essas pessoas porque elas estão doentes. Veja aí, ó, nos comentários aí. Olha os comentários dessa pessoa. Vê se essa pessoa ela está na consciência normal dela ou ela está em surto. Gente, essa pessoa está em surto. Nesse exato momento, se ele é um cristão de verdade, o que ele deveria estar fazendo? Se ele é um cristão, tá? Que ele colocou lá aqui no perfil dele, lá do canal dele, ele falou que o canal dele é para pregar o evangelho. Recentemente, ele fez um vídeo e ele falou que ele ia parar de falar dos críticos. Ele falou, não, gente, eu vou parar de falar dos críticos, eu vou falar de outras coisas. Ele voltou a falar dos críticos. Sabe por quê? Porque não dá engajamento. Não dá ibope, gente. O evangelho que ele quer pregar, as coisas que ele quer trazer, não dá ibope. O que dá ibope é crítico. É ele estampar a cara do crítico, ele fazer os memes com a foto do crítico e colocar lá. É isso que ele... Entendeu? É ganhar a visualização dele em cima da imagem dos críticos. Entendeu? E o pior de tudo é que esse povo aí é crente, gente. É cristão. Eles carregam o título de cristão. Vocês estão entendendo? Eu sinto nojo e vergonha desse tipo de gente. Eu não volto para a igreja por causa desse tipo de gente aí, ó. Entendeu? Eu sinto vergonha mesmo, tô sendo sincero. Eu não volto para a CCB por causa desse nível de gente. Esse nível de gente, eles pegam foto das pessoas, eles criam um cenário mentiroso, enganador. Ele cobrou, ele fez uma live falando que o Josafá cometeu um crime. Ele fez uma live afirmando que o Josafá pegou uma foto, o ancião olhando para os peitos da menina e não sei o que o Josafá quis. Só que ele criticou tanto o Josafá, mas ele fez a mesma coisa, supostamente.
Eu vou colocar supostamente por conta da questão do Josafá, mas não da minha questão. Porque na minha questão, o que foi que ele fez? Ele foi lá e pegou uma foto e montou um cenário totalmente mentiroso para enganar as pessoas. Pergunta para ele aí agora, quando que foi que ele veio aqui em casa para saber se é isso ou não é? Ele nunca veio aqui em casa. Ele nunca tomou um café comigo. Ele nunca esteve pessoalmente comigo para poder falar da minha vida privada. Pergunta para ele o porquê que ele não colocou todas as fotos. Ele colocou lá nos comentários, eu já ia postar as demais fotos. Não, posta lá na mesma comunidade lá, que você pergunta para ele se ele seguiu as palavras de Jesus que o próprio Jesus falou assim, para ir lá e se arrepender depressa e pedir perdão. Porque o que ele cometeu foi um pecado. Ele se arrependeu, ele veio aqui pedir perdão para mim sobre isso que ele fez? Não. Sabe por quê? Porque essas pessoas aqui não são cristãos de verdade. Essas pessoas estão doentes. Elas viraram maníacos da fé. Elas viraram maníacos da fé. Elas não têm cérebro mais. Entendeu? O que elas enxergam é só CCB crítico. CCB crítico. Eu acredito que o Kleber Lima, quando ele tá transando com a esposa, eu acho que ele enxerga o Júnior, o Josafá, eu. Ele deve enxergar algum crítico ali. Entendeu? Quando ele tá lá no banheiro, lá, sozinho, lá, acho que ele deve descascar uma pra mim, pro Josafá, pro Júnior. Acho que ele deve descascar uma pra mim, pro Josafá e pro Júnior. Porque a visão dele é exatamente essa. É críticos. Essas pessoas, gente, são bizarras. São bizarras. Quando eu vejo um vídeo dessas pessoas, eu dou risada, mas eu dou risada mesmo. Ó, veja aí, ó. Usou a foto, ganhou dinheiro com uma mentira. Ganhou dinheiro com uma mentira bizarra. E você não vê nenhum dessas pessoas que dizem que são cristãs questionar. Entendeu? Aí. E tem também, deixa eu colocar aqui, um outro ponto aqui também que eu queria colocar. Tem um comentário aqui de um rapaz, aí eu vou estampar mesmo, que é o seguinte. Esse rapaz aqui, o nome dele é João Henrique, tá? João Henrique. Eu vou colocar aqui o comentário dele. O João Henrique, tem aqui um rapaz, ele volta e meia, ele aparece aqui nos comentários, o nome dele é João Henrique. Me parece que ele passa um processo difícil na vida dele, enfim. Eu nunca entrei em detalhes, eu também não quero. Sempre respeitei ele aqui nas lives, tudo. Mas ele foi num desses canais aí, e ele aqui, ele fala muito bem de mim, tá? Quando ele chega aqui no meu canal, aqui, ele fala bem, ele concorda com tudo aquilo que eu falo. Eu puxei todo o histórico dele, tá, gente? Quando ele aparece aqui nas minhas lives, o João Henrique, ele fala muito bem daquilo que eu comento aqui. Só que quando ele... Aí, recentemente, eu fui lá num canal, né? Num canal do rapaz, do senhor, que inclusive levantou até uma calúnia de mim ali sobre que eu prendo a minha mãe, né? Sendo que a minha mãe já é falecida, né? Ele colocou o rapaz lá, esqueci o nome dele, é um senhor. Ele colocou lá no canal dele lá que diz que eu prendo a minha mãe e que eu faço terrorismo psicológico com a minha mãe. Entendeu? Ele falou publicamente lá no canal. Ari Pereira, né? Ele é crente da congregação. Ele colocou lá no canal que eu prendo a minha mãe e que eu faço terrorismo psicológico com a minha mãe. Entendeu? E aí, esse rapaz aqui, João Henrique, ele foi lá no canal do Ari Pereira e ele fez uma crítica contra mim. Falei, beleza, não tem problema. Fez uma crítica lá. Enfim, colocou a opinião dele. Aí eu fui puxar o histórico de comentário desse rapaz. Presta atenção aqui, ó. Nesse comentário aqui de um mês atrás. Esse comentário é de um mês atrás aqui, ó. Vocês podem depois printar aqui e verificar se eu tô falando mentira ou não. Tô provando aqui para vocês. Esse comentário, ele colocou assim: João Henrique, a doutrina bíblica para todo mundo é aquilo que está escrito em 15 de Atos, versos 28 e 29. É só aquilo.
O resto é invenção daqueles tapados do Braz. Então ele está colocando aqui que os anciães do Braz são tapados e que eles inventam doutrinas, certo? Agora presta atenção nessa nova versão do João Henrique de alguns dias atrás, de 3 dias atrás, 2 dias atrás. Essa nova versão dele aqui, ó. Inclusive está escrito 14 minutos, que foi de 3 dias atrás. Ele colocou o seguinte: tudo o que eles falou está correto. Ou seja, tudo que o ancião Salvador Bueno falou, que a salvação depende do ser humano em tudo, que a salvação é você pagar pelo terreno, é você se esforçar, entendeu? É você pagar a parcela e assim por diante, é o depositário, né? O João Henrique, ele falou lá atrás, há um mês atrás, que esses anciães eram tapados, que eles inventam doutrinas. Aqui ele está falando já ao contrário. Aqui ele está falando o quê? Tudo que ele falou está correto. O crente tem a obrigação, sim, de ser fiel e santo até o fim. Quem peca, compromete a salvação. Você também só fala besteira. Aí ele colocou que eu falo besteira. Sendo que o vídeo de um mês atrás, eu falei a mesma coisa. Que a salvação não depende em nada do homem. É um mérito exclusivamente da obra sacrificial de Cristo. As obras é uma consequência do que Cristo fez na cruz. E que não compromete em nada para a salvação, porque a salvação não depende de nada do homem. Tá certo? Então, veja que incoerência. Há um mês atrás, ele chama os anciães de tapados e diz que os anciães produzem heresias, fazem doutrinas mentirosas. E aqui ele está falando que o ancião está certo e que eu só falo besteira. Gente, essas pessoas, elas estão doentes, gente. Elas estão doentes, cara. Elas precisam se tratar, gente. Vai no CAPS, gente. Vai no CAPS. O Leão aqui, ó, o Leão colocou: você é ateu, não acredita em salvação. Presta atenção. Leão, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se eu colocar o link aí, o link agora para você, colocar o link e você subir aqui ao vivo, você consegue fazer algum milagre bíblico aqui, publicamente, na hora? Você consegue? Fazer fogo descer do céu, andar sobre as águas, flutuar, dormir dentro de uma baleia. Você consegue fazer alguma... transladar, sumir do nada e aparecer do nada? Você consegue? Se você não consegue, por exemplo, curar leproso, curar enfermo, na hora, no ato, com a sombra, com lenço, se você não consegue no ato fazer isso, então eu vou ter que te chamar de ateu publicamente. Porque está escrito, o próprio Jesus ele falou: aqueles que creem no meu nome vão pegar, aqueles que crerem no meu nome vão pegar em serpente, vão tomar coisa mortífera, vão ressuscitar morto. Eu faço um desafio a vocês dois, o Kleber e ao Leão. Tem um necrotério central que fica aqui no Hospital das Clínicas. Eu levo vocês lá e faço um vídeo lá publicamente para vocês, lá no ato, vocês ressuscitarem mortos lá na frente. Aí sim, vocês vão provar para o mundo que vocês são verdadeiros cristãos. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa mais simples. Olha só, eu vou fazer uma coisa mais simples para vocês. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Vocês que são... vocês, o Leão e o Kleber. Eu vou fazer um desafio. Abram aí a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Abram a Bíblia de vocês. Leão e o Kleber. Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês são cristãos, certo? Olha o que está escrito aqui que Jesus ordenou fazer. Presta atenção. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Vocês conseguem cumprir isso aqui? Vocês conseguem cumprir isso aqui? E lá na frente, eu vou provar para vocês que vocês não são cristãos. Presta atenção. Fica na live aí, meus amigos. Olha só. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te o vestido, larga-lhe também a capa. Vocês conseguem fazer isso?
Vamos continuar aqui, ó. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vocês fazem isso no canal de vocês? Vocês fazem isso no canal de vocês? Agora, vamos lá. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Na igreja de vocês, se Deus não confirmar, se o Deus de vocês não confirmar, vocês não fazem. Mas aqui a Bíblia está afirmando aqui, ó, dá a quem te pedir. Na igreja de vocês, as pessoas pedem ajuda na obra da piedade. E o Deus de vocês nega a ficha das pessoas. Mas aqui está falando, ó, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Presta atenção aqui. Isso aqui agora é para vocês. Leão e Kleber. Verso 43. Agora o negócio vai apertar. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então, para o Kleber e para o Leão, eu sou inimigo deles. Olha o que Jesus... agora eu vou provar que vocês não são cristãos. Vocês não são. Olha o que Jesus disse para vocês fazerem. Eu, porém, vos digo. Quem disse? Jesus. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Bendizei aquele que vos maldizem. Vocês têm que bendizer. Fazei o bem aos que vos odeiam. Aqui eu estou mostrando para esses homens aqui, doentes da fé, que esses aqui eles precisam ouvir as palavras de Jesus e seguir as palavras de Jesus. Presta atenção. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Eles dizem que nós perseguimos o povo da CCB, e eles são da CCB. Eles dizem isso. Presta atenção, gente. Olha como que essas pessoas estão carregadas de demônios espirituais. Olha só. Olha o que Jesus falou. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, para você ser considerado como filho do Pai que está no céu, você precisa amar o teu inimigo. E aí, Kleber? E aí, Leão? Vocês cumprem o mandamento de Jesus? Não, então vocês estão sendo desmascarados. Vocês são ateus. Vocês não acreditam em Jesus. Vocês não são considerados como filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque se não é filho de Deus, é filho do diabo. Ó, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Por quê? Olha o que Deus ele faz pelo homem bom e pelo homem ruim. E vocês fazem ao contrário. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, agora isso aqui é para finalizar, para eu tripudiar em cima de vocês. Olha o que Jesus falou. Pois, se amardes os vossos inimigos, melhor, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Vocês são publicanos. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, vocês não creem em Jesus. Vocês dizem, vocês têm um rótulo de pseudo-cristão, mas vocês não são cristãos de verdade. Sabe por quê? Porque vocês usam o cristianismo no momento que vocês querem para alimentar o ego de vocês. No momento que vocês não precisam do cristianismo, vocês são falsos. Vocês são duas caras. Vocês vivem de aparência, de rótulo. Vocês vivem uma vida de merda, de farsa. Isso é enganar as pessoas. Entendeu? Isso é você viver uma vida totalmente de rótulo. Você é bonitinho por fora, aparente, fala bonito, fala manso, fala macio, beija no rosto, ajoelha, faz orações, diz que confia em Deus, coloca terno e gravata, pastinha debaixo do braço, mas vocês vivem uma vida falsa, medonha, suja por dentro.
A consciência de vocês é suja, é embaraçada, é podre, é lodo. Vocês contaminam as pessoas. Vocês têm uma mente totalmente cauterizada. Vocês não são transparentes. Entendeu? Eu sou o que eu sou. Vem aqui em casa e você vai ver o mesmo Michel que tá na internet hoje. E vocês? Será que vocês vivem a mesma vida? Será que na caminha de vocês não se lembram dos críticos enquanto estão nos vossos deleites com as vossas esposas, nas vossas recâmaras? Quando vocês estão nos passeios com os filhos de vocês, quando vocês estão ali no meio das amizades, vocês estão lembrando de quem? Das palavras de Jesus? Ou vocês estão lembrando dos críticos? De perseguir os críticos, de criticar os críticos? Então, meu amigo, vocês vivem uma vida miserável. Vocês são mendigos da fé. Nada contra os mendigos mesmo, tá? Que são pessoas muito melhores do que vocês. Mas vocês são mendigos na fé. Tá certo? Vocês são andarilhos na fé, porque vocês não têm para onde ir. Vocês é que nem bêbado. Uma hora tá no asfalto, outra hora tá lá em cima, lá e tá na pista e tal. Vocês são que nem bêbado. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Então, é por isso que eu fui lá no meu perfil, eu desbloqueei toda essa bicharada, agora a bicharada tá vindo aqui. Desbloqueei todo mundo. Aí todo mundo vai vir aqui para poder colocar o seu comentário e tal, e eu quero exatamente isso. Vocês soltem quem vocês são mesmo. Soltem. Porque é isso que faz o caráter de vocês ser mostrado publicamente quem vocês são. Então, Sr. Kleber, veja bem, você me acusou dizendo que o Michel falou que eu ia mostrar a foto dos meus filhos. Eu mostrei? Eu não mostrei. Mas você foi lá no meu perfil, você analisou todo o meu perfil de Facebook, você pegou uma foto, você montou um cenário e você colocou a foto da minha esposa. Aí eu falo para você, você é um hipócrita, porque eu não coloquei a foto dos seus filhos e eu tenho a foto dos seus filhos aqui. Mas você postou a foto da minha esposa, criou um cenário que você não consegue provar para as pessoas. Certo? Outro detalhe, eu tenho amizade com centenas de pessoas. Só para vocês terem ideia, no meu casamento foi mais de 1000 pessoas. E eu tenho como provar isso. Meu casamento foi mais de 1000 pessoas. Tá certo? Esse vagabundo, ele levanta uma questão que diz que eu sou vinculado e eu usufruo de assistência de pessoas ligadas à facção. Ele coloca eu num cenário onde eu tenho vínculo e eu faço uso de trabalhos de pessoas ligadas à facção. Ele tem prova disso? Ele não tem prova disso. Eu tenho amizade com todo mundo. Pessoas sobem no meu canal, subiram e ainda vão subir muitas pessoas aqui no meu canal. Meu canal ele é aberto para as pessoas poderem subir aqui à vontade e colocar a sua opinião. Certo? Agora, eu não puxo ficha de ninguém. Eu não fico puxando ficha de ninguém. Quem faz isso são exatamente vocês, fariseus. Vocês puxam a ficha da pessoa. Entendeu? O Michel tem amizade com o fulano. Eu tenho amizade com N pessoas. Agora eu não sei o que a pessoa faz na sua vida particular. Eu não sei. Tá certo? Aí a pessoa vai lá e monta uma situação. Você viu? Presta atenção, gente. Olha que esses camaradas eles são. Esses camaradas eles são vigaristas da fé mesmo. Eles não são cristãos. Eles vão lá e eles criam uma narrativa para colocar na cabeça das pessoas que você é um vagabundo, que você é um vigarista, que você é isso, que você é aquilo ligado à facção e assim por diante. Tá certo? Mas o negócio, o grande problema é que no canal deles está escrito que o propósito deles é pregar o evangelho. É esse o evangelho? Jesus fazia isso? Jesus ele fazia isso? Não fazia. Tá certo? Então, eu não vou dar palco para palhaço, vou continuar fazendo o meu trabalho, mas eu quero somente acrescentar tudo isso que eu acabei de falar aqui agora com aquilo que eu coloquei lá no início sobre o caso aqui. Esse caso triste, lamentável, que aconteceu aqui, ó. Vizinho atira e tira a vida do pai, enfim, pessoal da CCB. Tá certo? Então, eu coloquei aí o caso para vocês. E é isso aí.
Agora, se o Kleber ele quiser aparecer na próxima live, numa sexta-feira, por exemplo, pode aparecer aqui. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Beleza, gente? Não, não. Aqui, ó, vivo tranquilo, né? Ele colocou assim, ó, se me permitem dizer, sejam humildes e peçam perdão um para o outro. Não, eu não tenho que pedir perdão para ninguém. Sabe por quê? Porque eu nunca, por exemplo, ele me acusou dizendo que eu iria pegar a foto do filho dele e expor, certo? Eu fiz? Eu não fiz. Mas ele pegou a foto da minha esposa, montou uma mentira, uma narrativa mentirosa, e inclusive tem pessoas na live aqui que me conhecem pessoalmente. Tem pessoas na live aqui que me conhecem, já estiveram na minha casa e me conhecem pessoalmente. E que comprovam que isso aí foi uma mentira. Tá certo? Então, assim, o cara vai lá, ele monta mentiras, ele é cristão, presta atenção, ele é cristão, ele monta mentiras no canal dele. Ele diz que eu fiz um perfil chamado Vander. Ele afirmou isso no canal dele. Que eu fiz um perfil chamado Vander aqui nas redes sociais para atacar os canais. Aí depois ele fala que não, que ele pesquisando, ele encontrou o tal do Vander, ele vai lá criminosamente, aí eu falo mesmo. Por quê? Porque o Vander, ele não é uma pessoa pública. E o Vander, ele pode, se o Vander estiver me escutando, ele vai me escutar depois, ele pode entrar com um recurso no YouTube e derrubar essa live. Ele pode denunciar essa live, sim. Pega o trecho, coloca, recorta certinho o trecho, vai lá, coloca e derruba a live. Por quê? Porque ele não é uma pessoa pública. E esse rapaz aí, ele sabe daquilo que eu tô falando. Ele tem contato aí até com um advogado aí, né? Que defende a CCB. Vai lá, pergunta pro advogado. Esse rapaz aqui não é pessoa pública, eu posso expor a foto dele? Ah, não pode. Então, vai ter que tirar a live, né, meu amigo? E o pior é que essa pessoa é cristã, gente. Pensa no meio que nós estamos vivendo de cristianismo. Esse caso que eu coloquei aqui dessa família, desse rapaz que ceifou a vida dos dois, esse rapaz que ceifou a vida, esse rapaz, ele disse diante da autoridade que ele é evangélico, ele é cristão também, e que ele faz culto na casa dele. Olha, um cristão tirar a vida do outro. Gente, é lastimável. Olha o mundo que nós estamos chegando aí, gente. Olha o mundo que nós estamos chegando, tá certo? A Ellen colocou, porque postou a foto da esposa do Michael. Ele não vai saber responder. Ele não vai saber responder. Entendeu? Olha lá, expor menores de idade sem autorização é crime. Agora pergunto eu pra você, qual foi o momento que eu expus a foto dos seus filhos? Você tem o documento, a prova aí que eu expus a foto dos seus filhos? Ele não tem, porque eu nunca postei. Ele não tem porque eu nunca postei. Aí ele colocou, sobre o Vander, eu disse que muito provavelmente você é um mentiroso, você é um enganador. E eu vou colocar aqui, ó, eu não vou mostrar o vídeo, tá? Eu não vou mostrar o vídeo porque eu não tenho tempo. Mas tá aqui, ó. Eu tenho todos os vídeos baixados dele. Todos. Eu vou colocar, só para você ver, Vander, que eu tô te acompanhando de perto. Olha só. Vários assuntos, interagindo com nossos irmãos. Deixa eu ver aqui. E todas as vezes que você faz uma live, eu faço um hiper do relatório, tá? Eu faço um hiper do relatório, porque eu tenho que acompanhar um relatório sobre aquilo que você falou da minha pessoa, tá? Você falou que eu era oportunista, beleza, isso aí é uma visão sua, tá? São hipócritas, não praticam o que pregam, é uma visão sua. Aí, lá aos 12 minutos e 18 segundos, você disse assim, ó, o Vander, eu acredito que é um perfil fake, tá? Eu acredito. E aí você colocou para as pessoas. Acredito que é lá do lado da Má e do Michel Oliveira. Acredito que eles intercalam ali. Você disse aos 12 minutos e 8 segundos. Aos 12 minutos e 28 segundos, você disse assim, ó, foi criado em agosto desse ano, perfil justamente por causa das lives. É uma maneira que eles têm para, quando eles são bloqueados, eles usarem esse perfil, que é o do Vander. A 1 hora, 13 minutos e 10 segundos, você colocou assim, ao comentar sobre o suposto perfil fake, eu coloquei minha opinião. Kleber associa a prática aos críticos. Isso, aqui, ó. Associa a prática aos críticos. Isso, aí a frase que você falou foi assim: isso aqui
gente, é típico, tá? Quando você vai pedir um chat GPT, criar uma imagem, você olhando, você já acostumado com o chat GPT para criar essas fotos, essas imagens de críticos. Beleza. Aí aqui, nesses elementos, aqui ele está colocando que eu tenho um perfil fake. Beleza? Então, esse aqui é o ponto. Agora, na live que ele fez aqui, ó, que foi essa última, crítica confrontado, ao vivo e fica desequilibrado. Nessa live aqui, ele fala, aqui, ó, aos 21 minutos e 50 segundos, ele afirma que analisa tudo antes de expor com muita cautela. Aos 23 minutos, Kleber afirma que Michel Oliveira tem amizades com pessoas de facção criminosa e, inclusive, faz uso de serviços da facção, tá? Ele coloca dentro desse rótulo. E aos 26 minutos, ele expõe imagens do Vander sem autorização do mesmo. Então, tá aqui, ó, tudo documentado, tudo bonitinho, que aí, certo? Aí, com certeza vai ter autoridades, que a gente vai bater um papo, tudo certinho. Então, pode ficar tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo. Pode ir produzindo mais documento para mim, tá? Pode ir produzindo mais documento para mim. Todos os meus perfis estão aí. Eu tenho 3 perfis. Todos com o meu nome e com a minha foto. Tenho 3 perfis. Todos com o meu nome e com a minha foto. Inclusive, um é esse e eu tenho 2 que são canais de recorte. Tá certo? É que você não consegue essa façanha, né? Você não consegue essa façanha, né, meu querido? Eu tenho um nome a zelar, meu irmão. Eu tenho pessoas que me seguem, eu tenho uma reputação. Você acha que eu vou cair nessas armadilhas de vocês? Vocês são muito canalhas mesmo, né, cara? Vai trepar com a esposa de vocês, cara. Para de pensar nos críticos. Cara, eu tenho pra mim que o negocinho de vocês deve estar assim, ó, balangando. Ó. O saco deve estar todo murcho. A esposa dele tem que fazer um cerol assim para poder levantar essa coisa veia murcha de vocês, porque, cara, vocês tiram tempo para poder ficar olhando pros críticos. Parece que vocês têm homem na cabeça de vocês. Cara, para de pensar, vai beijar a boca da mulher de vocês, que vocês precisam da mulher de vocês, cara. São elas que limpam essas cuecas freadas de vocês, cheia de bosta que vocês cagam todos os dias aí. Tá certo? Não tô perdendo esse beira, não. Eu tô falando aquilo que tá no meu coração. Você consegue ser transparente? Não. É isso aí, gente. Quero deixar um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Foi uma honra ter vocês aqui. O professor Wesley, muito obrigado. Keren, Naldinho, Nicolas, Buzz Lightyear, a Ellen, muito obrigado pela participação. Foi uma honra ter vocês aqui. O Vivo Tranquilo, um grande abraço. Muito obrigado.